Queria chamar a nossa Morana Camila, que estará com a responsabilidade dessa breve meditação, essa breve relaxar que teremos nessa hora. Pai Celeste, que está no céu, que tem buscado te servir em todos os setores desta pregação, Senhor. Ministra sobre ela agora, mais ainda, na entrega desta palavra, desta ativar, que temos certeza que vem do trono da Tua graça para os nossos corações. Que estejamos com os nossos ouvidos atentos e cada palavra, cada letra possa adentrar em cada coração que aqui está e daqueles que nos assistem. Choramos gratos, Yeshua, Yeshua, Hamashiach. Amém. Shavuot Tov, para você que nos assiste, para os irmãos que estão aqui conosco, glória a Deus. Vamos trazer uma pequena meditação e eu peço aos irmãos que abram no livro dos Salmos, Tefilim 108. Hoje cantamos tantos salmos. É pausa para foto, para quem está achando que é. Vamos fazer capa, só por causa disso. E salmos trazem tanta riqueza para a gente. Então, hoje a gente vai falar sobre graça e verdade. Foi a palavra que o Senhor me deu nessa semana. Mais especificamente, dia 29. Nesse dia, a gente estava, eu e minha família, a gente estava vivendo uma situação muito difícil. E a gente precisava de uma resposta do Senhor, né? A gente precisava que o Senhor falasse conosco. E nessa mesma hora, por isso que eu vou compartilhar com vocês essa palavra, eu vou ler apenas o versículo 4, nas versões. Eu vou ler duas versões aqui para os irmãos. Uma versão diz assim: porque a tua misericórdia se eleva acima dos céus e a tua fidelidade até as mais altas nuvens. Em outra versão vai dizer assim: o teu amor está acima dos céus e a tua fidelidade chega até as nuvens. Eu fui ajoelhar para orar e na hora que eu ajoelhei eu ouvi essa passagem: a tua misericórdia vai acima dos céus. E foi uma resposta para mim, né? Porque a gente estava precisando que o Senhor nos desse uma direção. E eu entendi nessa passagem, irmãos, eu falo para os irmãos que eu compreendi. Quando fala dessa misericórdia grande do Senhor, Deus estava falando assim comigo: eu não vou deixar vocês. O meu amor por vocês, é mais alto, que o céu. E eu fiquei mais tranquila, né? Porque ele não chegou atrasado. Só que essas palavras aqui, no original, quando vai falar na sua Bíblia misericórdia, que foi inclusive assim que eu ouvi, a minha misericórdia, e em outra versão amor, é a palavra razerra. Razerra, ela vem da raiz retsamedalet, que forma a palavra chesed. Vocês já ouviram essa palavra? Chesed. O que é chesed? Quer falar? Essa a gente traduz como graça. Em algumas situações. Só que essa palavra, irmãos, ela é tão profunda que nem o nosso idioma português consegue mensurar ela. Para vocês verem, é um atributo do Senhor que a gente não consegue traduzir. Chesed, a tradução literal dessa palavra é bondade. É uma palavra que ela tenta transmitir para a gente, que é o leitor, um pouco das ações de Deus para conosco. A bondade, é uma bondade leal, é um amor fiel, é misericórdia, é benevolência, fidelidade e aliança. Na hora que eu ouvi esse versículo, eu já sabia que eu ia cavucar no hebraico, né? Eu cavuquei e, irmãos, é tão legal porque você consegue capturar um pouquinho mais do que ele está falando. Ele está falando assim: eu tenho aliança com você,
vocês. Eu estava orando assim, ó, tu nunca abandonou, a gente vai abandonar agora, no meio do caminho. Não vai. Gente, eu ajoelhei, eu ouvi esse versículo, a minha misericórdia está acima do céu, eu criou por esse versículo. Aí eu fui cavucar. Reset, para você que nos está ouvindo. Aqui a gente não estuda só hebraico, aqui a gente está estudando, aprendendo a forma que Deus se relaciona com o homem. E Ele se relaciona por meio da sua palavra. Porque, irmãos, a gente vive não o que a gente vê, a gente vive o que a gente crê. E a gente precisa crer no que está escrito. A gente não tem que viver do que a gente está vendo. Se você vive do que você vê, você vai ficar decepcionado, porque as coisas que a gente vê mudam de uma hora para outra. Hoje parece que tá tudo bem, né? Amanhã a gente sabe. Mas se a gente estiver com a nossa confiança na palavra do Senhor, pode estar o jeito que for, a palavra de Deus vai se cumprir. Essa confiança só tem quem realmente confia na palavra de Deus. Por isso que quando a Bíblia diz os que confiam no Senhor não são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Depois eu vou cavucar no hebraico para ver como é que é. Porque se o ponto que Deus está me dizendo que os que confiam não se abalam, é porque eu vou passar situações que abalam. E a gente passa. Você está ouvindo essa palavra, você também passa. Mas você se abala? Eu me abalo? Passou um problema, pronto, acabou, é o fim. A palavra está dizendo que é o fim? Não. Ou então a gente acha, agora a minha vida vai começar. Será que a sua vida vai começar? Você que está falando. Deduzindo. Porque na verdade quem define isso é a palavra de Deus. Então, Hesed é o amor que permanece, porque está fundamentado em compromisso. Quantas vezes vocês já ouviram falar que Deus é um Deus de aliança, de comprometimento? Quando eu aprendi e Deus me deu essa palavra, olha o que ele estava falando. Ele estava falando que ele tem compromisso, que ele tem aliança, que ele, assim como a distância ao céu, a aliança dele permanece, é grande. Olha que profundo, irmãos, que Deus vai falando conosco. Nesse salmo aqui, ele está declarando que a fidelidade e o amor leal, que é Hesed, são tão elevados que ultrapassam tudo que o ser humano consegue medir. Eu consigo medir a estatura da terra até céu? Eu não consigo medir isso. Mas mesmo se eu conseguisse medir, eu tenho certeza que seria muito grande. Maior do que o amor de um pai, maior do que o amor de uma mãe. E outra palavra, quando vai falar aqui nas nossas versões da fidelidade, as duas versões falam fidelidade. De alguém diferente? Aqui fala amor e fidelidade, misericórdia e fidelidade. Salmo 108, 4. Eu não sei como é que está a versão aí na sua Bíblia. Verdade. É verdade, é a mais próxima. Porque a palavra no hebraico é amiterra. Amiterra, ela tem a raiz na palavra aleph mentav. A palavra aleph mentav significa emet. Emet significa verdade. E, gente, eu fico maravilhada. Olha, eu falei até para uma Cecília, nunca tinha lido o Salmo 91 em hebraico. Não, nossa, é muito diferente. 108. Você fica. Não, você fica assim, irmãos, um versículo tão simples que a gente lê. A tua misericórdia se leva até o céu, a sua fidelidade até as nuvens. Gente, essa palavra está falando do amor, está falando do comprometimento, está falando da verdade de Deus. É muito fundo. Está falando, meterra a sua verdade. No Tanar, né, no Antigo Testamento, emet, verdade, está frequentemente descreve Deus como digno de confiança. Irmãos, Deus é digno de confiança. Nós estamos confiando em Deus? Você está confiando em Deus? Ou está confiando no homem? Ou está confiando no seu dinheiro? Ou está confiando na sua habilidade? Em quem você está confiando? Em Deus nós temos
a certeza que podemos confiar. Ele é digno de confiança. E olha que legal, gente. Lá em Êxodo, chamou 34:6. Eu não sei se você achou legal, mas eu achei. Êxodo 34:6. Olha o que vai falar. Deixa eu ver se eu marquei aqui. Êxodo 34:6. Nós falamos sobre Hesed e Emet, né? Sobre misericórdia, verdade, amor e verdade. Olha o que está escrito em Êxodo 34:6. Então Deus passou diante de Moisés e disse em voz alta, isso é uma versão, né? Eu sou o Senhor, o Deus eterno. Eu tenho compaixão e misericórdia. Não fico irado com facilidade. E a minha fidelidade e o meu amor são tão grandes que não podem ser medidos. Em outra versão diz assim: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e verdade. Adivinha como é que está no hebraico? Verav Chesed ve'emet. Ele é tão rico nessa Chesed, nesse amor real, nessa aliança com o povo dele, porque ele falou lá, né, que ele tem aliança até 1000 gerações daqueles que o amam. E emet, e verdade, ele é digno de confiança. O que ele falar para você, você tenha certeza, passa céu, passa terra. Tu pode ficar lá na última do leito da tua cama, com o médico falando assim, ó, já deu metástase. Se ele falar, tu vai viver, tu vai viver. Agora, se ele falar, tu vai descer. Pode estar saudável que tu desce também. Porque ele é o dono da vida. Verdade e amor, como está aqui nessas versões, né? Compaixão, misericórdia, é a mesma palavra. São características da terra. Então ele está falando para o seu povo que o ama, que o busca, que esse é atributo dele. Não tem quando a gente chama alguém e fala assim, pô, fulano não é assim. Quando alguém fala de fulano, descreve uma característica que você fala, quem fez isso? Fulano? Fulano não faz isso. Porque você já conhece aquela pessoa, as características dela. Você conhece as características do teu Senhor? Porque essas são as características dele. Esse ato, esse amor compassivo e bondoso. E para fechar, João 1:17. Evangelho de João 1:17. Olha o que está escrito no Evangelho de João 1:17. Vai falar outras coisas maravilhosas, o capítulo 1 é muito bom. Mas, eu vou ler para vocês aqui, ó, as duas versões que eu tenho aqui. A lei foi dada por meio de Moisés. Aqui é a palavra nomos, lei mesmo, de instrução, né? Mas o amor e a verdade vieram por meio de quem? De Jesus Cristo, de Yeshua HaMashiach. Ué, mas por meio de Jesus? Por meio dele. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. Moisés deu a instrução. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A minha pergunta foi, quem veio primeiro? A graça e a verdade ou a lei? Quem sabe responder essa? Aqui no grego, a palavra graça eu não sei falar grego, tá, irmãos? Então, quem souber, perdoe. Está escrito assim, charis. Essa palavra charis, ela está ligada, equivale à palavra ren ou chesed, que é graça, e a outra palavra, aletheia, não sei se é assim que fala, é a palavra
E aí, quem veio primeiro? Foi Moisés ou foi Yeshua? Bom, ele falou lá em João 8,58 o seguinte: antes que Abraão existisse, eu sou. Então veio primeiro esses atributos. Então, irmãos, quando eu ajoelhei dia 29, né, a gente precisava que o Senhor respondesse. Ele respondeu, né, ele ouviu a nossa súplica e ele confirmou que o amor dele, e ele é digno de confiança, porque a gente não fez nada sem a direção do Senhor, Baruch Hashem. Faça isso. Deposite a sua confiança em Deus. Aqui a gente canta tanto, esses louvores são para trazer esperança ao nosso coração. No dia mau, em seu tabernáculo me abriga, no recôndito de sua tenda me esconderá direito. Senhor, você tem que declarar que Ele é o teu refúgio. Não é seu pai, não é sua mãe, não é seu marido, não é sua esposa, não é seu chefe, não é seu presidente, não é aquela pessoa que te prometeu te ajudar, mas o Senhor. Coloque a tua confiança, de usar como é que vai ser a semana, né? Mas coloque a tua confiança em Deus. Mas como é que eu faço isso? Vai orar. Irmão, jejum e ora. Senhor, eu quero confiar em Ti. Aquele pai que falou, que Yeshua falou para o pai, crê. Ele falou, Senhor, me ajuda a crer. O filho ser curado. Peça ao Senhor, clame ao Senhor, creia contra a esperança, creia contra a esperança, profetize, fale a palavra, está escrito. E eu creio, assim como a gente viu a manifestação da glória de Deus, mais para frente a gente vai testemunhar isso para vocês. Eu tenho certeza que nós vamos ainda dar muitos testemunhos para a glória do Senhor, e você também. Se você confiar no Senhor, nesse amor e nesse comprometimento com aquele que nos amou primeiro. Amém? Shavuot. Recebamos pecado com ali. Uma semana abençoada para todos, né? Em nome de Yeshua. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e ponha em ti a paz. Hashem, Yeshua HaMashiach, Adonai, Mokshienu Yakar. Amém. Em nome de Yeshua, o nosso querido Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe com toda a potencialidade. Chamou uma boa semana para os amados. Amém. Daí para outro.